Boa noite, a graça e a paz de Cristo. Me chamo Cristiano Sonho, pastor presidente da Comunidade Apostólica do Ministério Profético, e hoje vamos falar mais um pouquinho sobre Gênesis capítulo 1. Hoje queremos falar um pouco sobre Gênesis 1:26. Mas antes de nós entendermos Gênesis 1:26, mais uma vez nós temos que, estou aqui com a Bíblia aqui, mais uma vez nós temos que voltar lá no princípio. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, né? Aquela palavra que eu deixei bem claro lá para o pessoal da escola, para que vocês viessem a procurar, né, e pesquisar sobre esta palavra, Elohim, ou seja, que foi traduzido nas nossas Bíblias por Deus, né? Mas que na realidade ela se chama Elohim, né? Ou seja, é a pluralidade de Deus, é o Deus plural, é o Deus dual, Deus que fez o dia e a noite, Deus que fez o sol e a lua, que fez o céu e a terra, né? Ou o céu e o inferno, como você quiser chamar, o Deus que fez o homem e a mulher. É a ambiguidade de Deus, e aqui está o segredo de tudo, inclusive do livro de Apocalipse. Se nós não entendemos isso aqui, nós não entendemos nada. Não adianta você vir para mim dizer que você conhece Bíblia, que você entende Bíblia, se você não entender isso aqui. Isso aqui é princípio, é verbo, é Novo Testamento, é Velho Testamento, é tudo. 12 horas de luz, 12 horas de trevas, é tudo, né? Tudo está aqui neste nome, Elohim, né? A pluralidade de Deus. Então vamos ler, leia comigo, pega a tua Bíblia aí, né? Eu estou com a versão judaica completa, né? E pega a tua Bíblia então, lê, abra lá em Gênesis, né? Verso de número 24, vamos começar aqui, que é onde eu parei. Deus disse que a terra produza todo tipo de criaturas vivas, todas as espécies de gado, animais rastejantes e animais selvagens. E assim aconteceu. Verso de número 25. Deus fez todas as espécies de animais selvagens, todas as espécies de gado e todas as espécies de animais que rastejam sobre o solo. E Deus viu que era bom. Verso de número 26. Gênesis 1:26. Aqui é que está o detalhe. Se você não entender essa palavrinha aqui, você não consegue entender isso aqui. E aí você vai cair na Trindade, ou você cai no unicismo, e ainda é pior ainda, e por aí vai, né? Ou seja, precisa entender isso aqui. Elohim. 1:26. Então Deus disse, façamos a humanidade, isso assim na minha tradução, né? Outras traduções está, façamos o homem, mas não importa, está falando de nós, né? Está falando de nós. Façamos o homem, ou a humanidade, a nossa imagem. Aqui é que está o detalhe, aqui que está o segredo. Quem está falando? Né? Se você pegar uma Bíblia, eu vou botar aí na tela para você, né, no hebraico, para você ver, com a transliteração, para você poder ver, ó. Aqui, ó. Se você olhar aqui, quem fez? Elohim. Façamos a imagem de quem? De Elohim. Elohim é o quê? O que é Elohim? Quem lembra lá do símbolo, né, do símbolo de Israel? Qual é o símbolo máximo de Israel? Novo Testamento, né? Novo Testamento e Velho Testamento. Ou, né, se você quiser, céu sendo representado como vida eterna, como imatéria, né, como reino espiritual, ou inferno, sendo representado delta para baixo, delta para cima, delta para baixo, sendo representado como terra, como inferno, como Sheol, como Hades, ou como Velho Testamento,
aquele, como disse Paulo, você vai dizer assim, pastor, mas o que é isso? Você está chamando o Velho Testamento de inferno? Não. Eu só estou te mostrando a ambiguidade de Deus. Eu estou te mostrando o que é isso aqui. Eu estou te mostrando o que é Elohim. O que é a pluralidade de Deus. Eia, desçamos e confundamos os nomes. Deus está falando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aí nós vemos lá na frente. Mas não, já te digo desde agora. Se você não entender isso aqui, você não consegue entender, né, Gênesis 1, 26. E toda a Bíblia. Você não consegue entender nada. Você não entende nada. Se você não entender Elohim, você não entende nada. Então Deus disse, façamos a humanidade a nossa imagem. A nossa imagem. A imagem de quem? Façamos por quê? Porque Ele é plural. Façamos por quê? Porque Ele é plural. A imagem de quem? A imagem de Elohim. É Elohim quem está falando, através de Moisés. Então, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Imagem, né? Vou botar aqui. Não deu para escrever aqui, mas dá para entender. Imagem mais semelhança. Façamos o quê? A nossa imagem mais semelhança. Qual é a imagem e semelhança de Deus? Agora você vai se arrepiar. Qual é a imagem e semelhança de Deus? De Elohim. Qual é a imagem e semelhança de Elohim? Macho mais fêmea. Falei no outro áudio. Macho e fêmea. Você vai ver no verso 27. No verso 27. Façamos o homem a imagem e semelhança, e que eles governem, aí por um pouquinho, né? E que eles governem sobre os peixes no mar, as aves no ar, os animais, e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Verso de número 27, diz assim, portanto, Deus criou, Elohim, se você pegar lá, vou botar aqui, você está vendo aqui a imagem, né? Elohim. Portanto, volta aqui agora, portanto, Elohim criou a humanidade, né, novamente o homem, né, criou o homem, não importa, a humanidade, o humus, no caso, né, criou o humus, novamente a humanidade à sua imagem. Olhe bem, portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem, conforme, vamos botar o sinônimo aí, conforme a sua imagem, igual à sua imagem. Qual é a imagem de Deus? Macho e fêmea. Ou seja, porque Deus é muito mais do que isso. Isso só para você entender. O termo macho e fêmea é só para você entender. Porque ou você quer então diferente, a maçonaria sabe. É só os cristãos que não sabem. Por exemplo, ou você quer a cúpula e o obelisco, que está lá Deus do Egito. Cada cidade que você vai, uma cidade um pouco mais desenvolvida, né, tem lá um obelisco simbolizando o homem e a cúpula simbolizando a mulher. Isso é Deus. Ou seja, é Elohim. É a pluralidade de Deus. Ou seja, aqui está sendo representado Deus. Então ele diz, portanto Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, Ele os criou. Quem criou? Ele. Quem criou? Elohim. A sua imagem. Qual é a imagem de Elohim? Aqui é que está o segredo. Qual é a imagem de Elohim? Foi a imagem de Elohim que nós fomos criados. Aí você vê, olha só. Verso 27. Portanto, Deus criou a humanidade. A sua semelhança. Vamos mudar um pouquinho, tá? Portanto, Deus criou a humanidade conforme a sua semelhança. 2 pontos. Agora vai lá para frente. Veja que muda. Até parece que está falando de outra pessoa. Parece que outra pessoa está falando dele. Não é nem ele mesmo que está falando. A imagem de Deus os criou. Aí você entende, aí você fica assim, né? Você para e pensa. Não, mas só um pouquinho. Como é que é? Primeiro foi Deus quem criou o homem. Depois foi a imagem de Deus que criou o homem.
Não, o homem foi criado conforme a imagem dele. Aí você já lembra do pastor lá. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus nos criou. Deus estava falando com o Espírito e disse para o Filho, porque em João diz que no princípio ele era o Verbo. João 1,1 diz que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Só um pouquinho, porque Jesus era o Verbo. Verbo é o mesmo que palavra. Palavra é o mesmo que sabedoria. Sabedoria é o mesmo, um dia eu vou ensinar sobre isso. Sabedoria é o mesmo que o lado feminino de Deus. Se é que assim podemos chamar, para que você possa entender. Só didático, para que você entenda. Jesus era o lado feminino, como se fosse o lado feminino de Deus. Ou seja, era a parte da sabedoria. Jesus diz no princípio, João diz, no princípio ele era o Verbo. Verbo é palavra, vai para o dicionário. Verbo é palavra, é sabedoria, é Sofia. Jesus era a Sofia de Deus, era a sabedoria de Deus, era o lado feminino de Deus. E aí então, Deus é macho e fêmea. Voltamos aqui de novo, Deus é macho e fêmea. A imagem de Deus, Ele os criou. Essa tradução está um pouquinho mais fácil de entender, mas qualquer uma delas que tu pegar, tu vai entender. A imagem de Deus, Ele os criou. Agora que vem o detalhe. 2 pontos de novo. Verso 27. 2 pontos de novo. A última frasezinha. Criou-os macho e fêmea. Eu olhei em todas as traduções que eu tenho aqui em casa também, só no português para poder te ensinar. No português eu olhei todas as traduções, está igual. Ele diz a mesma coisa, ainda que mude os sinônimos, mas o sentido é o mesmo. Que Deus criou eles macho e fêmea. Ou seja, você está entendendo que Deus está dizendo, a Lorena está dizendo, eu os criei igual a mim, com a minha imagem e a minha semelhança. A minha imagem e semelhança eu os criei. Macho e fêmea os criei. Ou seja, fiz macho e fêmea igual a mim. Entendeu? Não é um homem e uma mulher num corpo e um homem e uma mulher no outro corpo. Não. Macho e fêmea. Ele está falando da criação como num todo. Depois, capítulo 2, nós vemos, e ali por diante, até lá, tem no 5 também outra coisa. Quer ver? Vamos rodar lá no verso 5, depois eu volto aqui. Capítulo 5, Gênesis 5, uma passagemzinha bem interessante. Gênesis 5, 3. Capítulo 5, verso 3, diz assim. Depois de viver 130 anos, Adão gerou um filho semelhante a si mesmo. Um filho, homem, varão, semelhante a si mesmo. Engraçado, né? Você está vendo? Por quê? Porque Adão era homem, macho. A mulher, fêmea. Você está entendendo? Quando Deus os criou macho e fêmea, conforme a sua semelhança. Mas não eram 2 deuses, um macho e uma fêmea, que estavam criando o Adão a sua semelhança e Eva a semelhança da fêmea. Não. Você consegue entender isso? Era Elohim, aquele que está acima de tudo isso. Não é macho e fêmea como nós conhecemos. Ele está muito acima disso. Na verdade, ele não é nem macho nem fêmea. Mas só para você entender, ele é muito mais do que isso. Agora, veja que Adão, então, fez o seu filho conforme a sua semelhança. Saiu o quê? Macho. Mas quando Deus fez o homem e a mulher, ele fez a sua semelhança. Saiu o quê? Macho e fêmea. Tá entendendo? Voltando lá no verso 28 agora, tá? Vamos dar seguimento, que eu quero, para não ficar muito extenso esse vídeo, senão depois ninguém assiste, né? E não se esqueça aí, vou pedir, se você não é inscrito no canal, por algum motivo tá aí, já desce aí embaixo aí, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, né? E se possível, deixa lá embaixo teu comentário para a gente saber que tu existe, né? Deixa teu comentário lá também, coloca alguma coisa lá, assim que eu puder eu vou lá e respondo lá, né? Alguma dúvida, algum questionamento também, alguma coisa a gente vai lá e responde lá, tá? Faz isso, e se possível envia lá para os parentes críticos, né? Envia lá
para aqueles lá que ficam falando lá. Vai me ajudar bastante, tá? Visto que nós trabalhamos de graça, é tudo de graça. Então, mesmo lá na igreja, a gente trabalha de graça. Então, né, o teu like aí vai ser muito bem-vindo. Né? Se tu te inscrever no canal também, vai ser melhor ainda. Mas você não é obrigado, faça, né, se quiser. É a graça de graça. Foi essa que Jesus, né, ensinou. Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis. Tá entendendo? Sejam férteis. Ou seja, porque Deus ele não precisa ser dessa forma, ele cria. Tá? Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra e dominem. Aqui que vem uma parte interessante. Eu queria que você pegasse bem. Ó, isso aqui é um vaticínio de como será no Jardim do Éden novamente. Lá em Apocalipse 22, né, você vê isso. Na escola eu ensino isso, olha só. Dominem, se multipliquem e dominem a terra. Essa foi a ordem que Deus nos deu. Dominem a terra. Era para nós dominarmos a terra. Ponto. Governem, que é o mesmo que domine, né? Governem, que é o mesmo que sujeitem, né? Não é se sujeitem, é sujeitem, né? Dominem, governem sobre os peixes do mar, as aves no ar. Nós recebemos a missão de dominar. Meu quadro é meio improvisado. Nós recebemos a missão de dominar no mar, embaixo do mar, no ar, os peixes, as aves e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Veja que Deus nos deu essa missão, dominar o mar, o ar e a terra. Todas as criaturas do mar, do ar e da terra que rastejam sobre a terra. 29. Então Deus disse: vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento. Tá? Já vou ler aqui de novo. Veja aqui, eu só quero explicar uma coisa aqui. Ó. Veja que aqui não tem, e aqui está falando só sobre os animais. Pode pegar a tua Bíblia aí. Está falando só sobre os animais, os peixes e as aves. Não está falando sobre o homem dominar outro homem. Não está mandando a gente dominar a mesma espécie. Não está mandando a gente fazer escravo. Não está mandando o homem dominar outro homem. Está mandando dominar os peixes, as aves e os animais que rastejam. Verso de número 29. Então Deus disse: vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda a planta que produz semente e todo tipo de fruto com semente. E a todo animal selvagem. Que legal! Veja bem, né? Os pastores não dizem que a gente tem que ler de capa a capa, né? E aí a gente corre, tem que ler em 3 meses. Agora nós vamos fazer um plano lá na igreja, lá um plano bíblico, você vai ler a Bíblia em 3 meses. Eu já fiz, até menos. E aí acontece isso aqui. Acontece um erro fatal desses. Olha só, vou ler de novo para você entender. Verso 29. Acompanha comigo aí. Então Deus disse: vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda a planta. Deus está dizendo o que Ele nos deu como alimento. Toda a planta que produz semente e todo tipo de fruto com semente. Ponto. E a todo animal selvagem, viu? Ave do ar e criaturas que rastejam sobre a terra, em que há uma alma vivente. Eu dou como alimento todas as espécies
de plantas. Olha, deu as plantas também, nos deu os animais para comer, né, para servir de alimento. Não, tem um ponto ali. Só que a gente lê correndo e não percebe. Olha só, verso 29. Deus está dando a instrução para o homem. Verso 29, Deus está dando a instrução para o homem. Então Deus disse: vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda a planta que produz semente. Toda a planta que produz semente. E todo tipo de fruto com semente. Ponto. Acabou. Deus nos queria vegetariano. Agora os vegetarianos vão gostar. Deus não nos mandou comer carne. Ou seja, lá em Apocalipse 22 nós vemos que quando nós entrarmos no paraíso não nos alimentaremos de nada que nós precisamos tirar vidas. Não precisaremos mais tirar a vida, causar sofrimento a alguém, né, a um animal ou a algo para poder nos alimentarmos. Nos alimentaremos de folhas e de plantas. Apocalipse 22, 2. E do meio da rua saiu um rio, né, e de cada lado do rio tinha a árvore da vida que dava 12 frutos, um para cada mês do ano, né, e as folhas para alimentar, para a cura das nações e assim por diante. Ou seja, ali estava o nosso alimento. Ali está o nosso alimento. Aqui já um vaticínio daquilo que será e daquilo que Deus queria que fosse. Isso é a vontade de Deus. Assim como o meu livro, O Segredo do Templo do Rei Salomão, né? Se você não tem ele ainda, peça aqui embaixo nos comentários, a gente deixa o link aí, você pode baixar. Ele é totalmente de graça, sempre tudo de graça, material. E aí você vai entender que o Templo do Rei Salomão não era a vontade de Deus. Deus permitiu pela teimosia do homem, mas nunca foi a vontade de Deus. Assim como aqui nós comermos carne, não era a vontade de Deus. Está aí, está na tua Bíblia. Não era a vontade de Deus, mas Deus permitiu porque nós acabamos, né, por teimar e querer. Mas está aqui, ó. Nem os animais não comiam carne. Não eram para comer carne, nem eles. Até os animais eram para ser todos herbívoros. Está aí, está na tua Bíblia. Então, verso 29, então Deus disse: vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda planta que produz semente e todo tipo de fruto, planta, semente e fruto. Né? Ponto. Verso 30. E a todo animal selvagem, ave do ar e criaturas que rastejam sobre a terra, em que há alma vivente, ou seja, a todo animal selvagem e que rasteja sobre a terra, que respira um ar, né, um oxigênio, eu dou, vírgula, né, Deus falando, eu dou como alimento todas as espécies de plantas. Não tem carne não, plantas, todas as espécies de plantas. E assim aconteceu, ou seja, foi assim que aconteceu. Foi assim que Deus quis e foi assim que aconteceu. Porque assim era para ser. Verso 31. Deus viu tudo o que ele fez e isso de fato era muito bom. Assim houve tarde e manhã o sexto dia. Agora, só para encerrar, né, quero que você entenda, já ficou muito extenso esse vídeo. Eu não quero gravar vídeos compridos para não alongar demais, para não cansar demais, né? Mas eu quero que você entenda aqui, ó, Elohim é a pluralidade de Deus. É o Deus dual. É o Deus, né, que nos fez dual. 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas, 2 olhos, tudo é 2. O que não é 2 é 1, bem no centro. Você está entendendo? O que não é 2 é 1 apenas bem no centro, representando ele. Em tudo, em todo o nosso corpo, nós representamos ele. Nosso cérebro é partido em 2, nosso coração, primeiramente, né, sabe que todo o nosso corpo também é divisível por 7, também é partido em 7, mas a primeira olhada, né, tudo dividido em 2 lados, 2 pulmão, 2 rins, e assim todo o nosso corpo, né, e assim todo o nosso corpo. Então é o Deus dual.
o Deus que é dia e noite, né? O Deus que é dia e noite, o Deus que é 12 horas para baixo, 12 horas para cima, o Deus que é sol e lua, o Deus que é a dualidade, o Deus que é o todo, né? Foi Ele que nos criou e nos criou a sua imagem. Ele nos criou como Ele, a imagem dele. Nós fomos criados à imagem dele, conforme a imagem dele, assim que nós fomos criados. E para eu não precisar gravar um outro vídeo, eu vou deixar encerrado já aqui, né? A pergunta é, pergunta lá para o teu amigo com carinho, pergunta para o teu irmão que é adventista, né? Encerrando, depois eu vou falar um pouco mais no capítulo 2, mas encerrando aqui a criação, né? Os 7 dias, esse vaticínio do Criador. Pergunta para o teu amigo adventista se o Deus dele, se o Deus que ele ensina, que ele prega, é onisciente. Pergunta se ele é onipotente ou onipresente, derrota oni. Se ele é onipotente, então por que ele descansou no 7º dia? Por que Deus cansou? Será que Deus cansa? Fica uma pergunta para você. Eu quero que você entre no comentário embaixo ali e responda. Será que Deus cansa? Eu quero saber como é que você está. Será que Deus cansa? Eu quero saber como é que está a tua fé, como é que está o teu conhecimento. Será que Deus cansa? Para ti, a pergunta agora é para ti, que assistiu até agora o finalzinho. Será que Deus cansa? Mas eu fico por aqui e até a próxima, se Deus quiser.